E o tema dessa palavra é: viver algo novo requer atitudes novas. Irmãos, de fato, quando um ano finaliza, todos nós fazemos uma reflexão sobre a nossa vida, sim ou não? Se não, todos nós, a maioria faz. Chega no final do ano e você começa a refletir sobre a sua vida. Como que foi o seu ano, as coisas que você conquistou, as coisas que você almejou, as coisas que você também se decepcionou, as coisas que não dão certo, as coisas que você fez de errado, as coisas que você fez certo, os sonhos que foi realizado, aquilo que ainda não foi, aquilo que você errou, aquilo que eu não quero errar mais. De fato é assim. Todos nós fazemos essa reflexão. E é bom fazer isso mesmo. Temos que fazer. Avaliar como foi o nosso ano. Mas quando o ano se inicia, temos esse mesmo pensamento. Esse ano eu tenho novos planos, novos projetos, novas conquistas. Eu quero fazer algo diferente. Sim, queremos. Quando o ano se inicia, vem isso dentro de nós, novos planos. A partir de agora, eu quero ter mais tempo com vida em Deus. A partir de agora, eu quero ter mais tempo com a palavra de Deus. A partir de agora, eu vou malhar. A partir de agora, eu vou estar na academia. A partir de agora, são vários, N planos que a gente faz, sim ou não? Nesse momento a gente faz muito plano. Por quê? Quando o ano se inicia, você tem novas metas, você quer algo novo, você quer buscar algo diferente. E isso é bom. Só que muitas vezes isso fica pelo caminho. Muitas vezes falamos, mas não cumprimos. Mas eu quero declarar, tudo aquilo que você falar, que você cumpra. Tudo aquilo que você desejar, que você cumpra. Porque se aquele momento ali que você e Deus, às vezes você escrevendo, você pensando, mas muitas vezes vem pelo caminho situações e faz com que você pare no meio do caminho. Tivemos uma semana, irmãos, abençoada, a nossa semana de primícia. Há vários anos a gente faz. E esse ano não foi diferente. Foi uma semana do sobrenatural, onde tivemos aqui uma semana inteira, recebendo palavras, ministrações, chaves, direções. Foi uma semana do sobrenatural, muitas palavras dos nossos pastores de fora. Tudo isso para edificar a nossa fé, para começar o nosso ano diferente. Para nós iniciar o nosso ano diferente. Esse é o primeiro culto depois da nossa semana de primícias. Mas é um momento que ainda estamos fazendo reflexão. É um momento que ainda estamos escrevendo ou planejando o nosso ano, como será. E esse ano é o ano de portas abertas, irmãos. Amém? Você toma posse dessa palavra? É um ano de portas abertas, irmãos. O Senhor está escancarando as portas para nós. Nós precisamos tomar posse dessa palavra e crer nessa palavra. Mas para que isso aconteça, vai requerer de você uma atitude. Para que isso possa acontecer, algo diferente na sua vida, você vai ter que ter atitude diferente. Você precisa posicionar diferente. Eu não posso ter os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes e querer conquistar algo em 2024 com o mesmo pensamento. Não. Eu preciso, diante de tantas palavras que foi ministrada aqui e edificou a sua fé, agora você precisa fazer algo diferente. Se você quer realmente conquistar algo em Deus, você precisa ter atitudes diferentes. Não ficar só olhando, não ficar só como plateia, mas sim ter uma ação, atitude, avançar, olhar para o alvo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo,
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, Paulo está falando o seguinte, deixando as coisas para trás. Não é jogando. Estou deixando as coisas para trás e avançando para o que está adiante. Então, Paulo está nos ensinando o seguinte, prossiga para o alvo, deixe as coisas para trás. Deixar as coisas para trás quer de nós uma atitude. Você precisa ter uma atitude. A partir de agora, aquilo que eu fiz em 2023, aquilo que aconteceu em 2023, fica para trás. A partir de agora, eu tenho uma atitude. Eu vou avançar para frente. Eu vou olhar para frente. Eu vou caminhar para frente. As coisas que ficaram para trás, eu deixo. Isso é como perdão, irmãos. Perdão não é uma opção para o cristão. Perdão é uma atitude. Você precisa ter uma atitude de perdoar. É uma decisão. Você não pode ser uma opção. A opção é perdoar ou não. Não, o cristão, ele tem que ter uma atitude de liberar perdão. Amém? 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que se surgiram coisas novas. Então é o seguinte, irmão. Se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Amém? Todos nós estamos em Cristo. Coisas antigas já ficaram para trás. Então você é uma nova criatura, você tem uma nova natureza. Você não pensa como as coisas naturais, mas sim como as coisas celestiais. Nós precisamos posicionar diferente. Filipenses 3:13 também diz o seguinte, não vou ler todo o texto, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Esquece das coisas que ficaram para trás. Nós temos uma palavra, nós precisamos tomar posse. E muitas coisas que ficaram para trás, nós queremos trazer as nossas lembranças. E isso nos impede de avançar. Então esqueça das coisas que ficaram para trás. E avance, olhe para o alvo. Coisas que ficaram para trás não pode te impedir de cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Irmãos, coisas que ficaram para trás não pode ser um empecilho para que você possa cumprir o propósito de Deus. Coisas que ficaram para trás, pessoas que passaram na sua vida, situações que passaram na sua vida, portas que ficaram fechadas, coisas que você não conquistou, coisa que machucou o seu coração. Nada disso pode te impedir de avançar. Nada disso pode fazer com que você impeça de avançar no propósito que o Senhor tem para você. E muitas vezes, essas coisas voltam aos nossos pensamentos e machucam o nosso coração, traz a lembrança e nos impede de avançar. Mas o apóstolo Paulo está falando, esqueça, deixa para trás, siga para o alvo. Amém? Provérbios 4:25. Olhe sempre para frente. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante. Então, irmão, o que está adiante de você? Como o Carlinhos mesmo falou, a porta está aberta. O que está diante de você é algo sobrenatural. Então, olhe para frente. Entre nessa porta. Avance. Não deixe que o vento, situações, faça com que você se distraia, mas você possa olhar para frente. Deixa eu ler um texto aqui. Isaías 43. 18, Isaías 43, 18. Então nós precisamos andar para frente, olhar para frente. O passado não pode nos prender. Muitas vezes o passado nos prende. E muitas vezes o que te prende, meu irmão, é a murmuração, a reclamação. Quando nós murmuramos, trazemos a lembrança na nossa mente, coisas antigas, coisas do passado, e isso nos atrapalha a avançar. Aquele povo do Egito, quando clamou ao Senhor para que eles tirassem ele ali do Egito, aquele sofrimento, daquela escravidão, eles clamaram ao Senhor para que o Senhor tirasse ele daquela situação. E o Senhor, ele escuta as nossas orações. E uma vez que o Senhor começa a agir,
nós precisamos ter uma atitude, nós precisamos ter uma ação e olhar para o alvo. E o Senhor fez com que tirasse todo aquele povo do Egito. Mas muitas vezes, quando eles começaram a caminhar, logo no início da sua caminhada, no propósito que Deus tinha para eles, eles começaram a olhar para trás. Eles começaram a olhar as coisas do Egito. Eles começaram a olhar das comidas que tinha lá. Eles começaram a olhar da cebola que tinha no Egito. Deus te chamou, Deus está te levando para um caminho, para um propósito. Mas muitas vezes nós olhamos para trás e aquilo ali nos impede de avançar. Então não fique preso no passado. Isaías 43:18, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Próximo. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Você não a reconheçam. Até no deserto vou abrir um caminho e um riacho no Hermon. Então o Senhor está falando assim, até no deserto, até nas dificuldades, assim quando você está começando a prosseguir no novo caminho, o Senhor está com você. O Senhor vai abrir portas que você pensa que não vai abrir. O Senhor vai cuidar quando você pensa que o Senhor não está cuidando. Então nós precisamos crer, nós precisamos olhar para frente. Coisas que ficaram no passado, coisas que nós passamos, isso não pode nos paralisar. E muitas vezes paralisa as pessoas. Feridas, situações, decepções, traições. Muitas vezes paralisa as pessoas. Mas isso não pode parar. Isso tem que trazer na sua mente amadurecimento. Tem que te amadurecer. Coisas que você passou, que foi ruim, você tem que pegar aquilo ali e amadurecer. E trazer para você o seguinte, ali eu conheço, ali eu passei, ali eu não passo mais, ali eu cresci, ali eu venci. Então isso nós temos que amadurecer com situações que passamos para nós, passamos na nossa vida. Nós temos que amadurecer e olhar para o alvo. 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, irmãos, você tem uma decisão a tomar diante de dores, cicatrizes, tombos que a vida nos dá. Você tem uma decisão a tomar. Você não pode ficar se lamentando. Você precisa olhar para frente. Você precisa olhar que existe uma batalha. Existe algo que Deus tem para você. Você não pode ficar só sentado em casa. Você não pode ficar só como plateia. Você precisa ter uma ação. 2 Samuel, não vou ler o texto. 2 Samuel 11, fala da história onde Davi estava no seu palácio, quando os seus valentes estavam em guerra. E muitas vezes, quando estamos em guerra, nós precisamos entrar na batalha junto. Nós precisamos estar junto naquilo ali, num só propósito. Não ficar como plateia. Quando nós ficamos como plateia ou ficamos só observando, isso pode ser presa fácil para o inimigo. Isso pode nos tirar do foco do Senhor. Isso pode fazer com que nós tropeçamos. E Davi, ele devia estar na batalha, quando os seus valentes estavam na batalha. Mas ele decidiu ficar em casa. E quando você decide ficar em casa, muitas vezes quando há uma guerra, nós precisamos posicionar, nós somos presa fácil. Foi nesse momento quando Davi saiu do seu palácio, ali no seu terraço, olhou uma mulher e desejou, que é a mulher de Urias, a Batseba. E perguntou quem era essa mulher. E ele desejou. E ali ele teve relação com ela. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes que é hora de batalhar, a hora de estar junto, num só propósito, na mesma guerra, na mesma visão, no mesmo coração, eu desejo ficar em casa, eu não quero participar. E isso pode nos tirar do propósito que Deus tem para nós. Então nós precisamos posicionar. Muitas vezes estão tendo batalha, irmão. Às vezes está tendo guerra dentro da sua casa. Às vezes nós precisamos posicionar diante dos nossos filhos. Muitas vezes deixando os nossos filhos de lado. Muitas vezes quem está discipulando os nossos filhos são a internet. Muitas vezes são as pessoas do lado de fora. Não, você precisa entrar na guerra. Você precisa entrar na batalha. Você precisa posicionar. Você não pode deixar que outros discipulem sua casa, seus filhos. E hoje a internet é uma ferramenta que realmente está discipulando muitas crianças. Mas você tem que pisar no pé, bater o pé e falar, não,
Aqui em casa, sou eu que discipulo. É eu que vou guiar os meus filhos. É eu que vou ensinar para ele. E às vezes o perigo está dentro da sua casa. Porque não posicionamos. Existe uma guerra. Mas às vezes dentro da minha casa eu estou sentado e não me posiciono diante disso. Com Davi não foi diferente. Então precisamos posicionar diante dos nossos filhos com situações que às vezes acontecem. E não posicionamos. Há uma guerra e você precisa de orar, precisa de interceder pela sua casa. Você tem uma atitude a tomar com as dores, cicatrizes e tombos que a vida te dá. Você tem uma atitude. Diante de tudo que acontece na sua vida, situações que aconteceram, você tem uma atitude, você precisa se posicionar naquilo ali. Você precisa tomar uma atitude de mudança. Talvez, irmão, aconteceu algo com você, uma correção, algo que te machucou, e aquilo ali feriu seu coração. Mas diante disso, você precisa tomar uma atitude. Talvez você teve percas, traições, decepções, mas você precisa posicionar. Você precisa ter uma atitude diante disso. Todos nós passamos algumas situações, experiências, né? Mas isso não pode nos impedir de avançar. Nós precisamos avançar para o alvo. Ou você aceita, né? E foca no alvo, ou você endurece o seu coração. Ou você amadurece diante de tudo que você passa e pega aquilo ali para você e fala, a partir de agora, essas práticas eu não faço mais. Ou você fecha o coração. E quando você fecha o coração, fica difícil do Senhor trabalhar na sua vida. E como esse ano eu ando de portas abertas, eu declaro que todos estão com o coração aberto para receber tudo que o Senhor tem para nós nesse ano 2024. Você crê nisso? Diz um glória a Deus aí. Aleluia. Quero ler também Mateus, capítulo 9, 17. NTLH, eu queria ler essa versão. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentarão. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perde nem os odres, nem os vinhos. Então a palavra do Senhor está dizendo o seguinte, não se põe vinho novo em odres velhos. O que é um odre? O odre era um recipiente que armazenava bebidas líquidas, né? Água, leite, óleo, azeite, vinho. Tem uma imagem aqui de um odre, não sei se você já viu, provavelmente você já viu um odre, como era feito. Ele era feito, né? Carregando a imagem ali, ele era feito de pele de cabra, né? E eles pegavam essa pele, um cordeiro era sacrificado, né? Mas hoje o cordeiro já foi sacrificado no nosso lugar, amém? Que é Jesus Cristo. Então um cordeiro era sacrificado e eles faziam esse recipiente para armazenar vinho, água, leite. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte, não se coloca vinho novo em odres velhos, porque senão ele arrebenta. E sim coloca vinho novos em odres novos. Amém? Então, se nós ficarmos com a nossa mentalidade antiga, como que o Senhor vai derramar um vinho novo sobre a nossa vida? Vai arrebentar. Então nós precisamos renovar a nossa mente. Que esse ano de 2024 seja um ano de renovo para todos nós. Os nossos planos, pensamentos, sonhos, projetos. Então que o odre seja o odre novo, pensamento novo, mente nova, para que o Senhor possa derramar o vinho novo. Mas como que esse odre era preparado? Como que ele era preparado? Era sacrificado uma cabra, né? E ali era arrancada a sua pele.
arrancava a sua pele, esticava ela, e essa pele era colocada sobre uma pedra no deserto, no sol do deserto. Quem já foi no deserto aí sabe que o sol lá realmente é muito forte, 50 graus ali. Então essa pele ela é colocada sobre a pedra, e ali ia ficar por alguns dias, secando, dourando, moldando. E depois que passava alguns dias, eles pegavam esse couro, esse odre, e batia ela na pedra. Batia ela na pedra, para ela moldar. A pedra fala de Cristo, irmão. Quando está no deserto, quando o Senhor está nos moldando, não tem como, você vai ter um encontro com o Senhor. Ele vai te moldar do jeito que Ele quer. E ali esse odre, ele era moldado, ele era batido, até tomar forma para se tornar aquilo ali que a gente viu. Então não tem como, se nós tivermos a mentalidade antiga, não tem como receber um vinho novo. Nós precisamos renovar a nossa mente. Deserto é um lugar de cuidado de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós clamamos e pedimos algo para Deus. Deus nos leva para outro lugar. Mas muitas vezes no nosso caminho tem situações. Tem um deserto, que todos nós passamos por deserto. Isso faz parte. Mas o deserto é um lugar de cuidado de Deus, onde Deus está te aperfeiçoando, está te moldando, está te preparando, para que Ele possa derramar um vinho novo, para que você possa chegar na terra prometida, para receber realmente o que o Senhor tem para você. Então não pense que o deserto, você está esquecido. Você não sai do deserto, o Senhor te tira do deserto. Então o Senhor Ele te tira do deserto, mas o deserto é um lugar de aprendizado, de crescimento. E eu queria compartilhar alguns pontos, diante de tudo que nós falamos aqui, para que esse ano 2024 eu possa colher, possa receber, eu possa participar, eu possa entrar nessa porta, eu posso ceiar, eu posso colher o que o Senhor tem preparado para nós em 2024. Eu queria falar de 5 pontos. E o primeiro ponto é, a primeira atitude, não olhe para trás. Não se distraia. Então, o primeiro ponto que nós precisamos fazer, a primeira atitude que nós precisamos ter, é não olhar para trás. Não olhe para as coisas que ficaram para trás. Um corredor, um atleta, quando ele está ali numa pista, correndo, ele se prepara para aquela corrida, mas quando ele começa a correr, você pode ver que ele tem um alvo, ele tem um objetivo. E o objetivo dele é a reta final. E ele não se dispersa com qualquer coisa. Ele não fica olhando para trás. Ele não olha para a direita. Ele não olha para a esquerda. Ele não fixa os olhos na esquerda. Ele não fixa os olhos na direita. Mas sim, ele olha para um alvo, um objetivo. Ele tem um objetivo, ele quer alcançar aquilo ali. Nós temos que ser assim também, mas muitas vezes, o que nós fazemos? Paramos no meio do caminho. Porque muitas vezes nós olhamos para trás. Muitas vezes nós trazemos a nossa lembrança, coisas, situações que aconteceram, e isso faz com que nós paramos, deixamos de avançar. Então não olhe para trás, olhe para frente. Fique lembrando do que fez, do que não fez, coisa errada, coisa que você fez errada, esqueça. Esqueça, passou. Como Paulo falou, avança para o alvo, olhe para frente. Não fique olhando o vento, situações, o que falaram, o que não falaram. Não, olhe para frente. Você tem um alvo, você tem um objetivo agora. Gênesis 9:17 diz o seguinte: assim que os tiraram, as letras estão pequenas, viu, Deide? Tem que ler aqui. Não estou conseguindo enxergar mais. E não quero usar óculos, aí fica engraçado, né, Wagner? Aqui está maior. Gênesis 17. Se der para ser na NVI, vamos trocando aqui. Gênesis 19:17. Eu falei errado. Aí sim. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Versículo, vamos ler o 26.
Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Então, o Senhor iria destruir Sodoma e Gomorra pela aquele povo que era perverso demais, situações ali em Sodoma, e aquilo ali estava contrariando o Senhor. O Senhor decidiu destruir aquilo ali. Mas nessa cidade tinha a família de Ló. E Abraão se intercedeu pela vida de Ló. E clamou ao Senhor para que tirasse eles dali. E o Senhor ouviu a oração de Abraão. Intercedeu pela vida de Ló. E fez com que tirasse aquele povo dali, aquela família dali. Só que o Senhor falou o seguinte: saiam da cidade, mas não olhe para trás. Siga adiante. Muitas vezes estamos em situações e clamamos ao Senhor para que Ele te tire daquilo ali. Mas quando você clama ao Senhor para que o Senhor tire você daquilo ali, meu irmão, o Senhor também está te falando: não olhe para trás. Não olhe para trás. Prossiga para o alvo. Porque se você ficar olhando para trás, aquilo ali vai trazer na lembrança, na sua mente, e aquilo ali pode, de alguma forma, te travar, te machucar, te impedir de avançar. Então o Senhor está falando o seguinte: o que ficou para trás, ficou para trás. Agora você avança. Olhe para frente. Mas a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E muitas vezes, como viramos para trás, machucamos. Trazemos a nossa lembrança de novo e nos ferimos. Muitas vezes, trazemos a nossa lembrança e morremos. Muitas vezes, trazemos a nossa lembrança e paramos de avançar. Então, o Senhor está falando o seguinte: coisas que ficaram para trás, meu irmão, ficou para trás. Avança, não olhe para trás. Prossiga para o alvo. Que o Senhor tem algo especial para você. A segunda atitude que devemos tomar diante desse ano que o Senhor tem para nós, coloca lentes novas. Agora você vai tirar aquela lente de 2023 e jogar fora, deixar para trás. E vai colocar uma lente nova e vai começar a enxergar as coisas diferentes. Onde você via problema, você vai ver solução. Aonde não tinha jeito mais, agora você vai dar um jeito. Aonde não conseguia crescer, agora você vai crescer. Aonde você via que não tinha multiplicação, agora você vai multiplicar. Aonde você vê só isso, não, você vai começar a enxergar uma grande multidão. Então precisamos renovar a nossa mente, colocar uma mente nova. Tira os óculos de 2023. As lentes que você vê não é a mesma que Deus vê. Deus vê algo diferente. Então coloque essa lente e comece a profetizar sobre a sua vida. Esse ano de 2024 eu tomo posse dessas portas abertas, porque muitas coisas acontecerão na nossa vida. E você precisa tomar posse disso aí. Toma posse. É sua essa palavra. Pega essa chave e começa a declarar: minha célula é abençoada, meu filho é abençoado, minha família é abençoada, meu casamento é abençoado, minha empresa é abençoada. Eu creio, eu tomo posse, eu vou avançar. Começa a tomar posse disso. Coloca lentes novas. Não fica olhando para o passado, o que aconteceu, deixou de acontecer. Não, joga fora. Agora é algo novo. Deus quer derramar sobre a sua vida um vinho novo, algo novo. Mas você precisa renovar sua mente. Você precisa esquecer as coisas do passado. João 6:5. João 6:5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Continua aqui. Filipe lhe respondeu, dizendo, Filipe lhe respondeu, 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso
para tanta gente? Disse-lhe Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fizeram o mesmo com os peixes. Até aqui. Então aqui, meu irmão, muitas vezes Jesus só quer que você se disponha e tenha uma ótica diferente para que ele possa fazer um milagre. Diante de uma multidão, algumas versões falam um rapaz, outras falam um menino. Chega um menino com 5 pães e 2 peixes. Jesus, ele só quer que você se disponha. Talvez você olhe para a sua mão, ou para as suas habilidades, e fala: eu não sei fazer nada, eu só tenho isso. Como que eu posso te servir? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso agregar no reino de Deus? Eu só tenho isso. Eu só sei arrumar as cadeiras da célula. Eu só sei fazer um quebra-gelo. Eu só dou conta de mandar uma mensagem por irmão, falando que hoje tem célula. Jesus não está preocupado que se você sabe muita coisa ou não. Ele quer que você se disponha. O que você tem na sua mão, vá até ele. Esse menino chegou diante de Jesus com 5 pães e 2 peixes. É pouco para multiplicar. É pouco para aquela multidão aos olhos naturais. Mas eu quero te dizer também, meu irmão, muitas vezes você tem chegado e falado: não, eu não sei fazer nada na célula. Eu não sei agregar em nada. Mas eu quero te dizer que isso aí o Senhor pode multiplicar. Isso que você tem, o Senhor pode usar. Isso aí que você tem, o Senhor pode multiplicar. E pode alimentar uma multidão. Às vezes você acha que é pouco. Ah, eu só dou conta de arrumar as cadeiras da cela. Ah, eu dou conta só de buscar um irmão. Ah, eu dou conta só de mandar uma mensagem. Ah, eu dou conta só de deixar o lugar preparado. Mas é isso mesmo que o Senhor quer. Se disponha, saia do lugar. Não fique sentado, seja um. Sirva, leve o que você tem, que o Senhor vai multiplicar aquilo que Ele tem colocado na sua mão. Você acha que é pouco? Para Deus não é pouco. Mas a sua disposição, o Senhor pode multiplicar. Que você seja esse menino. Chegue diante do Senhor, ou chegue diante do seu líder. O que eu posso ajudar? Eu sei arrumar as cadeiras. Eu sei fazer um quebra-gelo. Você tem como? É assim mesmo, irmão. Chega com isso que você tem diante do Senhor. Mas não fale que você não tem nada. Porque algo o Senhor te deu. Então chega diante de Deus, chega diante do seu líder, chega diante do seu pastor, chega diante do seu discipulador e fala: eu posso oferecer isso, eu tenho isso. O Senhor vai multiplicar isso. Não pense que é pouco. O Senhor quer fazer um milagre, que aquele pouco que você acha que você tem na mão, Ele quer fazer um milagre. Ele quer que você só se disponha. Disponha para que Deus possa fazer um milagre na sua vida, como foi feito diante dessa multidão. Diz que todos alimentaram, ainda sobraram comida. E é isso que o Senhor quer fazer. Muitas vezes você olha para você. Se eu fosse olhar para mim, meu irmão, nem devia estar aqui hoje, porque quantas dificuldades eu tive. Mas eu falei: Senhor, eu tenho isso, então vou te dar mais isso. Eu tenho isso, então vou te dar mais isso. Eu tenho isso, então hoje eu te dou mais isso. Eu tenho isso, então eu te dou mais isso. E é desse jeito que Deus trabalha em nós. Mas se você não se dispor: eu tenho isso, mas eu estou sentado. Eu tenho isso, mas eu não vou. Não, meu irmão, nós precisamos avançar. Que o pouquinho que você tem, o Senhor vai multiplicar na sua vida. Ele quer trabalhar, Ele quer te moldar. Aleluia. Terceiro ponto, terceira atitude: saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. É tão bom, né, a zona de conforto? Oh, mas é bom, né? Fiquei muitos anos na zona de conforto. A gente fala: é bom, não é bom. Bom é fazer a obra do Senhor, irmão. É praticar, é servir, é ajudar, é contribuir. Não estou falando ser o expert, não, mas servir.
está disposto para qualquer coisa que precisar, que tem muito. Tem muita coisa para fazer. Então, servir o reino de Deus. Então, algo que você precisa fazer, a atitude que você precisa tomar é sair da zona de conforto. Sair daquele lugar que é aconchegante. Nem sempre é bom sair da zona de conforto. Né? Porque a zona de conforto você está ali tranquilo, não tem nenhuma responsabilidade, não tem nenhuma atividade. Eu vou ficar por ali mesmo. E muitas vezes vem um desconforto mesmo, quando nós decidimos sair da zona de conforto. Mas quando nós temos um objetivo, realmente vai mexer conosco. Uma pessoa que quer passar num concurso, quem já fez um concurso aí? Um só a Luciana fez concurso? 2, 3. Para você passar num concurso, o que você tem que fazer? Dedicar muito. Sim ou não? Você tem que se dedicar. Você tem que largar tudo. Você tem que focar naquilo ali. Investir tempo e ficar ali estudando. Sair da zona de conforto, deixar de sair, deixar de fazer lazer, mas porque você tem um objetivo, você tem um foco. Se você quer crescer mais em Deus, esse ano 2024 eu quero avançar mais em Deus. Eu quero conhecer realmente esse Deus mais profundo. Eu quero meditar mais na palavra. Eu quero crescer mais em Deus. Eu quero ser um líder em treinamento. Eu quero liderar uma célula. Eu quero ser um discipulador. Eu quero ser um obreiro. Eu quero ser um pastor. E tantas outras coisas. Isso vai fazer com que você saia da zona de conforto. E comece a ter práticas novas. Comece a ter investimento, dedicação, tempo com Deus, relacionamento, tempo de qualidade. Sim, vai te tirar da zona de conforto, que às vezes você poderia estar ali no seu sofá, deitado, assistindo um Netflix, um filme. Mas não. Esse ano 2024 eu decidi. Eu quero algo diferente. E eu preciso posicionar diferente. Agora eu tenho um alvo. Eu quero crescer em Deus. Eu quero beber mais de Deus. Eu quero receber mais de Deus. Mas isso vai fazer com que você saia da zona de conforto. Você vai ter que dedicar mais. Você vai ter que investir mais. Mas é assim mesmo. Então, se você quer algo, se você quer colher algo em 2024, você precisa sair da zona de conforto. Você precisa sair daquele lugar aconchegante e olhar para o alvo e partir, que Deus vai conduzir. Gênesis 12, 1 e 3. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da sua casa de seu pai, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Abraão estava ali, meu irmão, numa zona de conforto, tranquilo. Morando na casa do pai, tranquilo. Não estava almejando nada mais, porque estava tudo organizado. Mas Deus falou o seguinte: Abraão, eu tenho algo novo para você. Larga tudo. Larga tudo. Sai dessa zona de conforto. Larga 2023. Agora, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Talvez você não sabe nem para onde que é, mas você tem uma palavra. Vá. Abraão, o Senhor falou para ele: vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele nem sabia o lugar que era ainda. Muitas vezes você às vezes recebeu uma palavra ou está com esse pensamento ou está mexendo com o coração que Deus já está mexendo com você em 2024. Obedeça a palavra de Deus. Muitas vezes você não está chegando, mas vai para um lugar. Siga o alvo que eu te mostrarei. E o Senhor está falando que ia abençoar. Todos os povos da terra serão abençoados. E hoje nós somos abençoados pela vida de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Pela uma decisão que ele tomou, porque ele obedeceu. Muitas vezes, irmão, tem muita gente esperando a sua decisão, o seu posicionamento,
para que ela possa ser abençoada. Tem gente esperando. Às vezes você se posicionar, avançar, para que você possa abençoar a sua família, a sua casa, as pessoas que estão à sua volta. Mas você precisa posicionar, você precisa avançar. Saia daquela zona de conforto. A quarta atitude: deixe as coisas de menino para trás. Amém? 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. De fato é isso mesmo. Quando você é menino, você tem que cuidar, você tem que dar mamar, você tem que trocar de roupa, você tem que amamentar ele, você tem que carregar no colo, você tem que dar comida na boca. E é isso mesmo. Menino é desse jeito. Então, quando eu era menino, eu falava como menino. Menino fala como menino mesmo. Pensava como menino. Também, você vai pensar como menino. Raciocinava como menino mesmo. Quando me tornei adulto, deixei para trás as coisas de menino. Às vezes, muitas vezes, pessoas pensam como menino, raciocinam como menino, mas já é adulto. Mas quando você se torna um homem, você precisa deixar as coisas de menino para trás. Você tem que deixar as coisas de menino para trás e avançar. Muitas vezes é adulto com atitude de menino. O Felipe, muitas vezes, não agora mais, porque eu posicionei diante dele com algumas situações que ele já era adulto, mas pensava como menino e agia como menino. E eu falei, não, ele já é adulto. Entenda, todo pai sabe quando o filho está pronto para voar. Sabe? Todo pai sabe quando o filho está na hora de crescer. Ele sabe. Então nós precisamos se posicionar. O Felipe muitas vezes ficava pedindo, pai, toda vez que ia almoçar ali na mesa, todo mundo junto, corta a carne para mim. Eu falei, não, corta você. Não, papai, corta a carne para mim. Não, corta você. Ah, você é mau. Não corta nem a carne para seu filho. Não, meu irmão. Quando eu era menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas eu cresci. Eu preciso avançar. Então, eu falei, não, corta você. Agora você que tem que fazer. Papai, coloca comida para mim. Não que seja errado, irmão, entenda. Quando eu era menino, eu pensava como menino e agia como menino. Mas cresceu, precisa agir, precisa andar com as próprias pernas. Não tem como eu ficar colocando comida na boca toda vez. Não, porque cresceu. Você precisa caminhar, precisa andar, precisa avançar. E deixar as coisas de menino para trás. Uma águia, queria fazer um exemplo aqui de uma águia. Uma águia, quando ela tem um filhote, e antes dela ter esse filhote, ela prepara o ninho com os ramos. E aqueles ramos ali, às vezes, tem umas ferpinhas, farpa, né? Umas farpas. E às vezes, ela prepara aquele ninho e para não machucar o filhotinho, ela busca uns algodão, umas almofadinhas, que ela caça e acha e prepara aquele ninho e faz ele todo aconchegante. E ali ela vai ter o seu filhote. E seu filhote nasce ali naquele ninho, todo aconchegante. E esse filhote, ele é totalmente dependente da águia. Então ele precisa de tudo, porque ele é um bebê. Porque ele é uma criança ainda. Então ele precisa de ser alimentado e a águia sai. Vai, busca comida e traz na boca do filhote. Então o filhote abre a boca e ela coloca comida. E ela deita ali e aconchega ele, esquenta do frio. Deu fome de novo, ela sai, volta, traz comida.
E o filhote vai crescendo, começa a crescer. Chega um ponto, agora você vai andar comigo. E a águia pega o filhote e coloca sobre a sua asa. E começa a dar uns rasantes. Vamos, agora você está comigo. Você começa a andar comigo, eu vou te mostrar o caminho. E vai, e sobe, e desce. Mostra o caminho, é por aqui, é desse jeito. Faz assim que vai dar certo. E volta para o ninho. Agora, filhote, você cresceu. Agora você precisa andar. Você precisa voar com as suas próprias asas. E ela fala, vamos. Agora é sua vez. E ele começa, começa a bater as asas e de repente cai. Aí vem a águia, pega de novo. Vamos, eu estou com você, estamos juntos, vamos. E ela começa a ir, e ele vai, começa a bater a asa, vai, cai de novo. A águia vem de novo, pega o filhote, vamos. E ele começa a dar suas primeiras, bater as suas primeiras asas. E começa a andar. Isso é uma reflexão da águia, mas de Deus não. Uma reflexão sobre a águia. O que a águia faz quando o filhote decide ficar no ninho, mesmo sendo adulto? Ela abandona ele. Ela deixa ele no ninho. Ela deixa ele no ninho e vai embora. Vai para outro lugar. Porque ele era menino, comia como menino. Mas chegou um tempo que precisa crescer. Mas se ele não quiser crescer, ele vai ficar no ninho. E eu vou prosseguir. Então a Ásia, ela larga o menino. Ela larga o filhote. E prossegue para o alvo. E muitas vezes, nós ficamos lutando, pelejando, batalhando. Não quer, tem que avançar. Não quer, tem que avançar. Lá em 1 Samuel, o Senhor, 1 Samuel 16:1, o profeta Samuel, o Senhor designou ele para que fosse na casa de Jessé. Porque o Senhor estava contrariado com o rei Saul. O Senhor, vou ler esse texto aqui. 1 Samuel 16:1. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá para Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Então o que era aqui, irmão? Jessé estava com pena. Samuel estava com pena de Saul, com medo de Saul, com medo que ele tinha recebido uma direção de Deus. Eu rejeitei Saul. Saul não agrada o meu coração mais. Larga ele para trás. Vamos levantar outro. Vai à casa de Jessé. Enche um chifre de óleo. Vai lá e vai ungir, que lá no meio deles eu tenho um filho lá. Eu vou encher vou levantar como um novo rei. Muitas vezes você fica ali batalhando e não vai, meu irmão. Passa, que Deus vai levantar outro. Deus tem outras pessoas. Deus tem, não é porque o Senhor desistiu daquelas, não, mas tem pessoas que não querem. Então não perca tempo. O Senhor vai levantar outros. E o Senhor falou para Samuel, vá à casa de Jessé, porque ali eu vou levantar outro rei. Eu vou levantar outra pessoa. Porque muitas vezes nós batalhamos, não que seja errado, irmão, mas tem um limite. Quando era menino, fazia como menino, pensava como menino, mas agora eu cresci, eu preciso avançar. E muitas vezes é menino adulto. Já cresceu, mas pensa como menino, raciocina como menino, atitude como menino. Não. O Senhor disse o seguinte: prossiga para o alvo, que eu vou levantar outro. Como ele fez com Davi. Ele rejeitou Saul pelas atitudes, comportamento que Saul fez. O Senhor o rejeitou. Muitas vezes você está lutando por algo, meu irmão. O Senhor não quer que você lute com aquilo mais, nem que você desista. Não, mude o foco. Esquece, lente nova. Deixa para trás, prossiga para o alvo. Que agora nós somos adultos, nós precisamos avançar. Nós precisamos crescer. Mas muitas vezes ficamos nos lamentando, murmurando. Por que não? Mas o Senhor manda te dizer, eu levantarei outros
Eu levantarei outro rei. Unja outros, invista noutros, corre atrás de outros. Não é esquecer daqueles, mas se não quer, irmão, pensa como menino, age como menino. Cresceu, precisa voar. Tem muitos adultos pensando como menino, mas chegou o tempo de voar. Chegou o tempo de prosseguir. Chegou o tempo de andar com as suas próprias pernas. Você cresceu. Você não é mais menino. Você não pensa como menino, nem raciocina como menino. Então nós precisamos avançar. Isaías 40, 31 diz o seguinte. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se exaustam. Andam e não se cansam. Então, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Espera no Senhor, que Ele vai renovar suas forças. Você vai correr e não vai ficar exausto. Ele renovará as suas forças. Então espere o Senhor. Não espere nessa pessoa, espere o Senhor, que o seu foco em 2024 seja o Senhor. Porque esse ano 2024 nós vamos avançar. E com certeza teremos situações que às vezes vai fazer com que você pare. Mas eu declaro que esse ano 2024 você tem um alvo. Tem uma porta aberta para você. E essa porta você vai entrar por ela, você vai ceiar por ela, você vai caminhar por ela, para você chegar até o objetivo. Nada que venha, nenhum vento, situações vai fazer com que você pare. Nós precisamos andar para frente. E quinto, e último ponto, queria que o David subisse aqui, para fazer que está acabando, mas não está, mas está quase. Quinto ponto, a quinta atitude, prossiga para o alvo. Agora, você precisa ir em direção ao alvo. Você precisa resgatar o alvo. Chegar até o alvo que você tanto almeja. Filipenses 3,14. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então agora você vai prosseguir para o alvo. A atitude sua, junto com as outras, foca no alvo. Um atleta, quando ele está correndo, quando ele avista o alvo, nada mais importa. Quando ele vê, quando você vê a bênção que está chegando, nada vai tirar sua atenção. Quando você vê as coisas acontecendo, nada vai tirar sua atenção. Porque você está focado. O que eu mais quero é chegar lá. Então prossiga para o alvo. Não deixe que nada te disperse. Não deixe que nada tire a sua atenção. Um corredor, quando ele está na sua linha final ali, na sua subida, para chegar no alvo, ele dá o seu máximo. Ele começa a correr. Talvez não está tendo nem perna mais. Muitas vezes aqueles atletas, as pernas estão nem conseguindo responder mais. E muitas vezes ele chega na reta final e cai. Muitas vezes ele chega na reta final exausto. Mas essa reta final que eu estou te falando é Cristo. Quando você chega, Ele vai te pegar nos braços. Ele vem aqui, meu filho. Esperei tanto tempo. Você trilhou aquele caminho todinho. Mas você chegou. Agora você vai receber a coroa. Há uma medalha para você. Você conseguiu. Venha. Agora eu vou cuidar de você. Agora eu vou te mostrar. Agora você vai ceiar comigo. Agora você vai participar daquilo que eu tanto preparei. Tudo que você veio trilhando nesse caminho todo. Agora chegou o tempo de colher. Chegou o tempo de você participar. Chegou o tempo de você fazer parte. De você se encher. De você crescer mais ainda.
Porque agora você tem uma medalha. Porque você passou pela prova. Você venceu. Paulo foi um dos maiores pregadores do Evangelho. Passou por muitas situações. Queria ler aqui em Filipenses 3. Se der para pôr NTLH. Filipenses 3:8. Não somente estas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus. O meu Senhor, eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Próximo. E estarei unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Ele, por Deus, por causa da minha obediência à lei. Pois agora, por meio da minha fé em Cristo, que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito. Mas continuo a correr, para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Só até aqui. Então, irmão, quantos foram conquistados por Cristo aqui? Amém, irmãos? Paulo foi um dos maiores pregadores do Evangelho. Levou a palavra, e você vê um texto desse, que nada mais importa, tudo se tornou lixo. Tudo aquilo que me atraía, ou tudo aquilo que me atrai, isso é lixo, diante de estar na presença de Deus, diante de fazer a obra de Deus, diante de ser participante da obra de Deus, diante de contribuir com a obra de Deus. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. NVI, pode ser? 2 Timóteo 4. 4. Vamos ler até o 8 aqui. Paulo dizendo: eles se recusaram a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que o amam, a vinda dele. Amém, irmãos? Então está preparado a coroa. Talvez você ache que está pesado, está difícil, mas existe
no final, uma coroa, um prêmio para você e para mim. Muitas vezes olhamos, está difícil, hoje de novo, não dou conta. Vai. Estou sacrificando demais, vai. Está pesado, entrega para o Senhor, mas vai. Se disponha. Você chegar no final da sua carreira, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Combater o bom combate, irmão, é os espinhos, situações que vão me encontrar no meio do caminho, mas você combateu o bom combate e guardou a sua fé, mas você não desistiu, porque nada mais importa, Paulo mesmo diz, o resto é lixo, diante das coisas que o Senhor tem para nós.